A partir de agora, então, estamos gravando a nossa aula de correção das atividades de equação do segundo grau. Então, vamos lá. A primeira questão, quem vai resolver para nós é a Elisa. Elisa, abre o seu microfone para você explicar essa questão de número 1, como é que a gente faz uma equação do segundo grau? Bom dia, professora. Bom dia, querida, tudo bem? Tudo bem. Tá. Vamos à obra aí. A primeira coisa que a gente olha na equação é para a gente identificar o A, o B e o C. Então, a gente olha para o x ao quadrado. O x ao quadrado não tem nenhum número que tenha na frente dele. Então, o A será igual a 1. O x, o 6 menos 6x é o B. O B, então, vai ser igual a menos 6. E o C vai ser igual a 8. Aí a gente coloca a fórmula de Bhaskara. X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Só que antes da gente resolver, a gente precisa resolver o delta. Aí, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B é menos 6, então a gente vai fazer menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o A, vezes 8, que é o C. Menos 6 ao quadrado vai dar 36, positivo, porque menos com menos vai tornar o sinal negativo positivo. E 4 vezes 1 vezes 8 vai dar 32. Então, 36 menos 32 vai dar igual a 4, e delta vai ser igual a 4. Então, a gente vai colocar os valores na fórmula. Então, vai ficar x igual a 6, aí 6 vai ficar positivo, porque menos 6 com o sinal que vai ter na frente do B vai dar positivo. 6, mais ou menos, raiz de 4, sobre 2 vezes 1, que A é igual a 1. Aí vai dar x igual a 6, mais ou menos 2 sobre 2. Aí a gente vai resolver uma com sinal positivo e outra com sinal negativo. Então, vai ficar x1 é igual a 6 mais 2 sobre 2. 6 mais 2 vai dar igual a 8, aí a gente coloca o 2 embaixo e a divisão vai dar igual a 4. x2 vai ser igual a 6 menos 2 sobre 2. 6 menos 2 vai dar igual a 4 e a gente coloca o 2 debaixo do 4. Aí a gente divide e vai dar igual a 2. Então, a solução vai dar 4 e 2. Perfeito, Elisa. Muito bom. Excelente. Mostrou que está sabendo fazer equação do segundo grau. Deixa eu só tecer uns comentários aqui. A sua solução deu 4 e 2. Quando você chega aqui nessa reta final, você tem como ver se você acertou ou não. Como? Olha só, 4 e 2 são os valores que, se a equação tiver como valor da incógnita, o resultado vai ter que dar 0. Então, eu vou pegar o 4, por exemplo. 4 ao quadrado, 16. Menos 6 vezes 4, 24. 16 menos 24 dá menos 8. E menos 8 mais 8 dá 0. O que significa que a resposta 4 está correta. Agora eu vou experimentar a resposta 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 6 vezes 2, menos 12. 4 menos 12 dá menos 8. E menos 8 mais 8 dá 0. Então, além de você resolver a equação, você mesmo no final, nas respostas que você obteve, tem como voltar à equação e analisar se com aquele valor que você achou, substituindo na equação o resultado dá 0, é sinal de que sua resposta está correta. Ok? Obrigada aí, Elisa. E vamos seguir. Letra B. X ao quadrado mais 6x mais 5 igual a 0. Então, eu trouxe a fórmula, porque sem fórmula a gente não consegue resolver a fórmula resolutiva, que é a fórmula que veio das ideias de Bhaskara. Tá aqui. Que a Elisa usou agora mesmo. Então, a Elisa falou assim, vá até a equação e encontre os valores de A, de B e de C. Quem é A? É o coeficiente do x ao quadrado.
que é coeficiente? É o número que fica aqui na frente do x ao quadrado. Se o número não apareceu, é porque ele era 1, tá? Quem é o b? É o coeficiente do x. Então, mais 6, e eu posso usar apenas 6, porque mais 6 e 6 é a mesma coisa. Quem é o c? É o que a gente chama de termo independente, ou seja, o termo que não multiplica nem x ao quadrado, nem x. Ele vem sozinho, ele é independente, tá? Então, quem é o c? 5. Anotou o a, b e c? Pega a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O que você precisa lembrar quando pega essa fórmula? Que se o a, o b ou o c for negativo, esses valores terão que ser colocados dentro do parênteses. Se for positivo, não precisa. Então, eu peguei a fórmula, ó, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Mas quem é b na fórmula? 6. Então, 6 ao quadrado menos 4 vezes da fórmula, o valor de a que eu achei que é 1, vezes o valor de c que eu achei que é 5. 6 ao quadrado deu 36, menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 36 menos 20 deu 16. O que eu já posso estar ciente quando eu chego no delta e o resultado dele foi positivo? Eu já fico ciente de que eu vou encontrar duas raízes reais e diferentes. Como assim, Lene? O que são raízes? Raízes é o nome que a gente dá ao x' e ao x duas linhas, tá? E quando o delta é positivo, como aconteceu lá na questão que Elisa resolveu, eu tive dois valores diferentes. O valor de x' era diferente do x duas linhas, tá? Então, o delta sinaliza para mim o que eu vou encontrar lá na frente. Delta positivo, duas raízes reais e diferentes. Se o delta der zero, duas raízes iguais. Se o delta der negativo, não encontrarei raízes, porque não há raiz quadrada de número negativo. Tá? Então, o delta deu positivo, eu vou pegar a fórmula de x agora, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, e vou substituir aqui os valores de a, b e c. Então, menos da fórmula, o valor de b, que é 6, mais ou menos a raiz do valor que achamos para o delta, 16, sobre 2 vezes 1, que deu 2. Então, x vai ser menos 6, mais ou menos a raiz do 16, que é 4, dividido por 2. Quem vai ser o x'? Vai ser quando eu passar somando e dividindo por 2. Então, menos 6 mais 4 são sinais diferentes. A gente repete o sinal do número maior e diminui. 6 menos 4 dá 2, sobre 2. Na divisão, sinais diferentes dá menos. 2 dividido por 2 deu 1. Então, x' menos 1. Quem vai ser o x duas linhas? Vai ser quando eu passo na fórmula fazendo menos 6 menos 4. Sinais iguais, mantém o sinal e soma. 6 mais 4, 10, dividido por 2. Na divisão, sinais diferentes dá menos. 10 por 2, 5. Então, eu tive como solução menos 1 e menos 5. Lene, eu estou fazendo uma atividade avaliativa, eu quero ver se acertei. Volta lá, ó. Vou voltar. Se x for menos 1, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Mais 6 vezes menos 1 dá menos 6. 1 que vai dar aqui, porque o expoente é par, vai dar resultado positivo. 1 menos 6 dá menos 5. E menos 5 mais 5 dá 0. Tá certo esse valor que eu achei. Deixa eu experimentar o menos 5. Menos 5 ao quadrado dá 25. Mais 6 vezes o menos 5, mais 6 vezes o menos 5 dá menos 30. Mais 25 menos 30, menos 5, mais 5, o resultado dá 0. Então, já fecho aí sabendo que eu acertei a solução dessa equação, porque, afinal de contas, essas ideias de Bhaskara aqui
servem para você encontrar quais são os valores de x que levam a equação a ter resultado zero, ok? A letra C, essa tarja aqui, como ela me atrapalha. A letra C, que é 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a zero. Eu vou começar lá, né? Quem é o valor de A é o coeficiente do x ao quadrado. Quem é o valor de B é o coeficiente do x, menos 7. Deixa eu abrir aqui que a Juliana está tentando entrar. Quem é o valor de C? 2. Peguei a fórmula de Bhaskara e fui substituir. Ó, lembrando que eu te falei que se A, B ou C for negativo, eu coloco no parênteses. Como B era negativo, ficou no parênteses. B ao quadrado, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 3, vezes o valor de C, que é 2. Então, expoente par, a resposta vai ser positiva. Aqui sempre vai dar positivo, tá, pessoal? Porque se fosse 7 ao quadrado, daria 49. Sendo menos 7 ao quadrado, também vai dar 49. Então, esse início aqui, ó, é sempre positivo. Menos 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 49 menos 24 deu 25. 25 é um valor positivo. O que isso sinaliza? Que eu vou encontrar duas raízes reais e diferentes. O que são raízes mesmo, Lene? É o nome que se dá a x' e x'. Tá? Então, eu peguei a fórmula de x agora e segui. Menos o menos 7. O que é menos da fórmula o menos 7? Menos 7 dá mais 7. Então, eu quero fechar com você uma coisa importante, ó. Quando você está usando o valor de x, a fórmula de x, para ficar mais fácil, toda vez que você for substituir esse número aqui, ele vai ficar com o oposto do sinal do B. Se o B for negativo, aqui fica positivo. Se o B for positivo, aqui fica negativo. Por quê? Porque a fórmula é menos B. E menos B significa o oposto de B. E o oposto de menos 7 é 7. Mais ou menos a raiz do 25, que deu 5, sobre 2 vezes o A, que é 3, 6. X', 7 mais 5, 12, dividido por 6, 2. X duas linhas, 7 menos 5 deu 2. 2 dividido por 6 não dá resultado exato. Eu vou deixar na forma fracionária, mas eu preciso simplificar. Eu vi que o 2 e o 6 eram simplificáveis por 2. 2 por 2 deu 1, 6 por 2 deu 3. Ok? Então, quem é a solução? 2 e 1/3. Não vou voltar lá para dar tempo da gente corrigir tudo, tá? Mas você já sabe que pegar as soluções e substituir na equação, se o resultado der zero, é porque você acertou. Letra D, menos x ao quadrado mais x mais 12 igual a zero. Esse menos aqui do A, você tem que ter um cuidado extremo para você não esquecer que ele é negativo, que sinal negativo muda sinais, né? Então, daqui a pouquinho eu vou lhe ensinar algumas técnicas para você usar quando aqui for menos, mas nesse primeiro momento eu vou seguir, anotando o valor de A, que deu menos 1, o valor de B, que é o termo que está aqui, multiplicando x, 1, e o seu termo independente, 12. Pego a fórmula de delta, b ao quadrado menos 4ac, substituo. b é 1, 1 ao quadrado menos 4 vezes. O valor de A era negativo, então eu coloquei parênteses, vezes o valor de C, que é 12. 1 ao quadrado dá 1, e aqui, ó, uma atenção e um cuidado especial, porque eu vou fazer essas multiplicações aqui. E quando eu fizer menos com menos, esse sinal aqui vai virar mais. Então, 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48. Com sinal positivo, por causa do menos da fórmula e do menos 1, tá? Então, 48 mais 1 deu 49. 49 é positivo. As soluções, que a gente chama de raízes reais, serão dois números diferentes. Pego a fórmula de x, que é o oposto de b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. O oposto de 1 era menos 1,
mais ou menos a raiz do 49 sobre 2 vezes o A, que atenciosamente eu tenho que estar ligada lá, é o menos 1. Aí vai ficar menos 1 mais ou menos a raiz de 49, que é 7, sobre 2 vezes menos 1, que deu menos 2. Quem vai ser x'? Menos 1 mais 7. Sinais diferentes, mantém o sinal do maior, que era o 7, e subtrai. 7 menos 1, 6, dividido por menos 2. Numa divisão, sinais diferentes dá menos. 6 por 2, 3. Agora, menos 1, menos 7, são sinais iguais, eu mantenho o sinal e somo. Vai dar menos 7 mais 1, 8, dividido por menos 2. E na divisão, sinais iguais dá mais, tá? Cuidado para você não misturar aí as regras de sinais. Nesse momento aqui do menos 1 mais 7, eu estou agrupando. Ao agrupar, eu repito o sinal do número maior, se os sinais são diferentes, né? E subtraio, tá? Depois, quando os sinais são iguais, eu mantenho o sinal e somo. Então, nesse momento, eu estava agrupando, mas nesse segundo momento aqui, vale outra regra, que é a regra da divisão, que diz assim: sinais iguais, resposta positiva, sinais diferentes, resposta negativa. Então, como eu tinha sinais diferentes, resposta negativa. Como eu tinha sinais iguais, resposta positiva. Quem foi a solução? O menos 3 e o 4. Tá? Vai conferindo aí no exercício que você fez. E se você tiver alguma dúvida até essa letra C e quiser que eu volte, sinaliza aí para mim que eu vou estar voltando. Até essa letra D, né? Quando você não sinaliza, eu entendo que você entendeu e vou seguindo e cobrando esse conhecimento de você. Ok? Então, se não tem nada escrito, eu entendo que está todo mundo acompanhando bem. E vou para a letra E. Ah, já deixei as fórmulas que eu preciso lá. A letra E tem A2, B menos 8 e C8. A2, B menos 8 e C8. Vou pegar a fórmula de delta, que é B ao quadrado, B era negativo dentro do parênteses, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 8. Aqui deu 64, menos 4 vezes 2, 8, vezes 8, 64. E 64 menos 64 é 0. O que acontece quando delta é 0? As raízes da equação, ou seja, o x' e o x2', eles serão iguais. Por que eles serão iguais? Porque, olha, menos b, oposto de b, né? b era menos 8, eu coloquei 8. Mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes a, que é 2. A raiz de 0 é o próprio 0. E somar 0 ou subtrair 0 não vai alterar a minha questão. Então, quando o delta é 0, eu não preciso somar 0 e subtrair 0. Eu apenas anoto aqui, ó, que o x' vai ser igual ao x2' e a única parte que eu vou usar é o 8 sobre 4, porque eu não preciso estar somando ou subtraindo 0. E 8 dividido por 4 dá 2, tá? Então, delta 0 levou as raízes da equação a serem iguais, já que somar 0 ou subtrair 0 não altera o cálculo. E ficou apenas 8 sobre 4, que deu 2. Outra coisa importante é que conjunto solução é um conjunto, e em conjunto a gente não pode repetir elementos. Então, eu não coloco 2 e 2. O correto é você colocar apenas 2, para que você não repita elemento num conjunto, tá? Então, quando o delta é 0, eu vou colocar aqui dentro apenas um valor, porque o x' vai ser igual ao x2'. Tudo bem? Vou seguir agora para a letra F, que é 4x ao quadrado menos 2x igual a 6x menos 4. Observe você, essa equação não está organizada. Por que eu sei?
Porque a forma de equação do segundo grau termina assim, ó, igual a zero. E essa equação não está terminando igual a zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou passar os termos que estão aqui no segundo membro para o primeiro membro. Lembrando que quem muda de membro, se for positivo, passa negativo. Se for negativo, passa positivo. Então, eu tinha 6x, veio para cá menos 6x, e o menos 4 veio para cá mais 4. Como não sobrou nada depois da igualdade, eu posso colocar igual a zero, tá? Aí eu vou agrupar os termos semelhantes. Tem algum outro termo que tem x ao quadrado? Não. Então, eu vou manter 4x ao quadrado. Esse termo tem x, esse termo tem x. Eu preciso agrupar. No agrupamento, sinais iguais, mantém o sinal e soma. Tá? Aquela mesma regra que eu usei lá na hora que eu estava passando pelo mais e menos da fórmula. Então, ó, sinais iguais, mantive o sinal, somei. E repeti o mais 4 igual a zero. Agora sim, eu tenho uma equação na forma geral de equação do segundo grau. Percebo que o A é 4, que é o coeficiente do x ao quadrado, que o B é menos 8 e que o C é 4. Pego a fórmula de delta, B ao quadrado menos 4AC, e substituo as informações. B é menos 8, negativo, parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 4 também. Menos 8 ao quadrado deu 64, menos 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. De novo, o delta dá zero. O que delta zero me informa? Delta zero, opa, espera um pouquinho, já pulei aqui para outro. O delta zero me informa que x' vai ser igual a x duas linhas, né? Ou seja, as raízes da equação serão iguais. Então, eu vou achar o valor de x, menos b mais 8, mais ou menos zero, eu nem preciso colocar, porque não vai alterar minha conta, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 4, 8. E fiz apenas 8 dividido por 8, que deu 1, já que o x' vai ter a mesma resposta do x duas linhas. Solução 1. Dúvidas até aqui? Tudo bem ou podemos seguir? Tá. Tem algumas pessoas me sinalizando tudo bem. Então, eu vou seguir, tá? Agora, vamos aí para a letra G. Também uma equação que não está organizada. Se a equação não está organizada, eu vou organizá-la. Vou passar esse termo e esse para o primeiro membro. X ao quadrado veio para cá negativo, 2x veio para cá negativo também. Não sobrou nenhum termo depois da igualdade, por isso eu posso colocar igual a zero. 3x ao quadrado menos 1x ao quadrado, 3 menos 1 deu 2, 2x ao quadrado. Mais 7x menos 2x são sinais diferentes. Mantém o sinal do número maior, que é o 7, e subtrai. 7 menos 2, 5. 5x. Mais 3 igual a zero. Agora sim, estou na forma geral de equação do segundo grau. Qual o valor de A? 2. Qual o valor de B? 5. E o valor de C? 3. Pego a fórmula de Bhaskara, primeiro delta, b ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 3, vai dar 25 menos 24, e 25 menos 24 é 1. Lembrando que 1 tem raiz, e a raiz de 1 é 1. Então, eu vou seguir. X igual ao oposto de b, b era mais 5, então eu coloquei menos 5, mais ou menos a raiz do 1 sobre 2 vezes o a, que é 2. Então, vai dar menos 5 mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 4. Menos 5 mais 1 são sinais diferentes. Mantenho o sinal do maior e diminuo. Sobre 4. Na divisão, sinais diferentes dá menos. 4 por 4, 1. Agora, menos 5 menos 1 são sinais iguais. Sinais iguais, mantenho o sinal e soma. Dividido por 4. 6 por 4 não dá conta exata. Então, sinais diferentes dá menos,
e vou simplificar essa fração por 2. 6 por 2 deu 3, 4 por 2 deu 2. E a solução, então, ficou menos 1 e menos 3 sobre 2, ok? Aí, pessoal, eu não coloquei nenhuma equação que o delta desse negativo, mas isso pode acontecer. Vamos supor que quando eu tivesse calculado esse valor de delta, teria dado menos 1. O que eu faço? Eu paro, nem preciso vir para cá e já anoto aqui que a solução é vazia, tá? Solução vazia. Quero chamar a atenção para você que tem aluno que escreve assim a solução, ó. S igual abre chaves, coloca o símbolo de vazio e fecha chaves. Isso não é vazio, tá? Porque tem um elemento dentro das chaves. Então, isso é conjunto unitário. Como é que eu represento uma solução vazia? S igual abre chaves, fecha chaves sem nada dentro. Ou então, S igual o símbolo de vazio, que é um círculo cortado, tá? Ok? Então, se você chegar a um delta negativo, você já para e sinaliza que a solução é vazia. Agora a gente vai para a atividade da última aula que eu também pedi que vocês fizessem. Hoje é quarta? Foi segunda-feira, então, que eu passei esse exercício. Para você treinar a resolução de situações problemas, que envolve equação do segundo grau. Aí eu coloquei assim na atividade. Primeiro, observe as informações importantes. Quando eu falar assim, dado um número, e eu não sei que número é esse, eu posso chamá-lo de uma incógnita qualquer. Geralmente a gente usa x, tá? Mas não precisa ser necessariamente o x, pode ser y, z, você que escolhe. Então, ó, se eu desconheço o número, então eu vou chamar ele de x. Se o exercício fala do dobro do número, o que é dobro? É 2 vezes. Então, 2 vezes o número que era x, 2x. Se o exercício fala do triplo do número, é 3 vezes x. E o quádruplo do número? 4 vezes x, tá? Dobro 2 vezes, triplo 3 vezes, quádruplo 4 vezes. Se eu tivesse falado quíntuplo, 5 vezes x. O sextuplo, 6 vezes x. E assim por diante. Quem é o quadrado do número se o número é x? X é o quadrado. Se eu estou falando das operações e falo em diferença, o que é diferença, Lene? É o resultado de uma subtração. O que é produto? É o resultado de uma multiplicação. E quociente? É o resultado de uma divisão. E soma? Resultado de uma adição. Tá? Então, muito importante que você guarde isso. Diferença é o resultado da subtração. Produto, resultado da multiplicação. Quociente da divisão. E soma, ou total, é o da adição. Aí, coloquei lá a primeira questão, ó. Primeiro eu te pedi assim, leia situações problema, monte as equações correspondentes, resolva e responda as perguntas quando houver. Então, vamos lá. Ó, o dobro do quadrado de um número. Como é que eu vou escrever isso? Ó, o dobro do quadrado de um número. Se dobro é 2 vezes, então 2 vezes. Se o quadrado do número é x ao quadrado, então representa assim, ó, o dobro do quadrado do número é igual o quê? Ao produto desse número por 7 menos 3. Então, o dobro do quadrado do número é igual o produto desse número por 7 menos 3. Vi que vai ser uma equação do segundo grau, porque o expoente maior que apareceu na incógnita foi 2. Passei tudo para o primeiro membro para organizar a equação do segundo grau, ó. 7 foi para o primeiro membro negativo, menos 3 foi positivo, igual a 0. Percebi a equação do segundo grau com A2, B menos 7, C3. Fui para a fórmula de delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 3. Deu 49 menos 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. 49 menos 24 é 25. Então, quem é x? O oposto de b. B era menos 7, eu coloquei mais 7.
mais ou menos a raiz de 25 sobre 2 vezes 2, 4. X'. Às vezes as pessoas, ao invés de chamar x', optam por chamar x1 e x2. Tudo bem também, tá? O importante é diferenciá-los. Então, ó, 7 mais 5 deu 12, dividido por 2 vezes 2, 4. 12 por 4, 3. Quem é o x duas linhas? 7 menos 5. Quanto que é 7 menos 5? 2. Sobre 4. A divisão não dá exata, eu vou simplificar por 2. 2 por 2 deu 1, 4 por 2 deu 2. Quem é a solução? 3,5. Agora, é muito importante você perceber que equação do segundo grau tem solução, mas problema tem resposta. Então, o correto é eu chegar aqui agora e colocar R, 2 pontos, né, resposta. Qual é o número? Foi a pergunta. E responder. Os números podem ser 3 ou 1 sobre 2, tá? Então, toda pergunta requer resposta. Toda equação do segundo grau requer solução. Se eu tenho uma pergunta, eu preciso responder. Então, chega aqui no cantinho, os números são 3 e 1 sobre 2, tá? Ou então, qual é o número? O número pode ser 3 e também 1 sobre 2, ok? Tudo bem? Tudo bem aqui, pessoal? A questão de número 2 diz assim: o quadrado de um número, x ao quadrado, menos o triplo do seu sucessivo. Opa, Lene, eu esbarrei aí nesse sucessivo. O que é sucessivo? Sucessivo é o número que vem logo a seguir. Então, por exemplo, se eu tenho 3, o sucessivo é o 4. Se eu tenho 4, o sucessivo é o 5. Lembrando que de um número para chegar ao seu sucessivo, eu sempre somo 1. Então, se o meu número é x e eu tenho que somar 1, o seu sucessivo será x menos 1. Aí eu escrevi aqui, ó, o quadrado de um número, x mais 1. O quadrado de um número, x ao quadrado, menos o triplo de quem? Do sucessivo de x. Quem é o sucessivo de x é quem vem logo depois. Quem vem depois é só somar 1. Então, x mais 1 é igual a 15. Aí eu tinha aqui uma propriedade distributiva a aplicar. X ao quadrado menos 3 vezes x menos 3 vezes mais 1. Menos 3. Passei o 15 para o primeiro membro negativo, igualei a zero para colocar na forma de equação do segundo grau. Voltei agrupando os semelhantes. Repeti x ao quadrado, repeti o menos 3x. Esses dois termos não têm parte literal, eu vou agrupar. Eles são iguais com sinais, ou melhor, eles têm sinais iguais. Então, eu mantenho o sinal e somo. 15 mais 3 deu 18, igual a zero, tá? Qual o valor de A da equação? 1. Qual o valor de B? Menos 3. E o valor de C? Menos 18. Joga na fórmula de delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. E cuidado aí que o C agora foi negativo, né? Então, menos 3 ao quadrado dá mais 9. Nessa multiplicação aqui, ó, apareceram dois sinais de menos. E na multiplicação menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4, vezes 18, 72. Mais 72. Sinais iguais, mais. 72 mais 9 deu 81. Fui para a fórmula de x. Oposto de B. B era menos 3, então seu oposto é 3. Mais ou menos a raiz do 81, que deu 9, sobre 2 vezes 1, 2. X', 3 mais 9, que é 12, por 2, 6. X duas linhas, 3 menos 9, sinais diferentes. Mantém o sinal do maior, que era o 9, menos, e subtrai. 6 sobre 2. Na divisão, sinais diferentes dá menos, 6 por 2, 3. Solução da equação, 6 e menos 3. Resposta do problema, esses números são 6 e menos 3. Ok?
Tudo bem aqui? Tudo bem com essa ideia de sucessivo? Se eu falasse triplo do antecessor, antecessor é o que vem antes. Então, eu representaria antecessor por x menos 1. Assim como sucessor, sucessivo, eu representei por x mais 1. Ok? A questão 3. Opa, cadê o problema? Aqui. Qual o número que somado com seu quadrado resulta 56? Qual o número que somado com o seu quadrado resulta 56? Passei o 56 para o primeiro membro, foi negativo. Valor de A, 1. Valor de B, 1. Valor de C, menos 56. Joguei na fórmula de delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes 6. 1 ao quadrado dá 1. Na multiplicação apareceram dois sinais de menos. Dois sinais de menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4, vezes 56, 224. Mais 1, 225. Peguei a fórmula de x, que é o oposto de b, mais ou menos a raiz de 225, que é 15. 15 vezes 15, né? 225, sobre 2 vezes 1, 2. Menos 1 mais 15 eram sinais diferentes. Mantenho o sinal do maior que é mais e subtraio. Mais 14 sobre 2 deu 7. Aqui sinais iguais, mantenho o sinal, menos e somo, dividido por 2. Na divisão, sinais diferentes deu menos, menos 8. Solução da equação, 7 menos 8. Resposta do problema, os números são 7 e menos 8. Ok? Deixa eu falar uma coisa. Você, como vai fazer as atividades que eu vou passar consultando, você vai poder usar a fórmula de Bhaskara sem decorar, né? Ela está anotada lá, você pega. Mas é fundamental que nessa etapa que você se encontre, que você memorize essas fórmulas de delta e de x. Por quê? Porque a partir de agora elas passam a ser ferramentas para uma série de situações que vão aparecer aí no seu dia a dia, tá? E não dá para você ficar voltando para procurar essas fórmulas. Você já precisa encontrá-las na sua memória. Então, aquilo que a gente precisa fazer, a gente não deixa para amanhã. A gente faz o mais rápido possível. Cola aí na sua geladeira, no seu espelho, nos lugares que você vive frequentando. E aí você vai ver que rapidinho você já memorizou, tá? Aí vem aqui a questão 4, ó. Um número ao quadrado mais o dobro desse número é 35. Um número ao quadrado mais o dobro do número é 35. Passei ele para o primeiro membro negativo, igualei a zero, resolvi a equação, tá? Eu vou te enviar esses slides aqui para depois você olhar detalhadamente. Essa aqui, o quadrado de um número menos o triplo desse número é igual a 40. Organizei a equação, resolvi também. A sexta, calcule um número inteiro, tá o quê? Tá o quê? 3 vezes o quadrado desse número, 3 vezes o quadrado desse número, menos o dobro desse número é igual a 40. Resolvi a equação, deu 4 e menos 10 terços. Importante, eu não prestei atenção na hora, que aqui tinha a palavrinha inteiro. Então, se tem que ser inteiro, essa solução que eu achei aqui não vai dar inteira. Se eu dividir, vai dar decimal. Então, ela não entra aqui, tá? A única resposta que a gente daria seria 4, porque 4 é o único número inteiro. E a 7 última falava do quadrado da idade da Ana, menos o quádruplo da idade dela, igual a 32. Passei o 32 para o primeiro membro, achei o delta, achei o x, deu um valor positivo e negativo. Na nossa situação problema, esse negativo não serve como resposta. Por que não, Lene? Não serve porque não existe idade negativa, tá? Então, esse aqui não convém, eu ficaria apenas com a idade de 8 anos. Então, só um minutinho que a nossa aula está acabando e eu preciso aqui desses nomes. Arthur, Brenda chegou depois, Elisa já estava, Flávio e Julie também, Juliana. Peraí,
Juliana, Kathleen, ok. Laura, ok. Luana, ok. As duas Marias, a Mariana, a Nicole Kroskov e o Pedro. Ok, pessoal. Então, ficamos aqui com nossa aula e a gente continua na próxima aula de hoje, ok? Aguardo vocês, então, no horário de 10h20. Esteja presente, por favor, tá? Amanda, eu já tinha colocado lá presente, Arthur também. Esteja presente às 10h20 que faremos uma atividade para nós. Um abraço, até daqui a pouco.